Olá, meu nome é Fábio Oliveira, eu sou professor de filosofia da Universidade Federal Fluminense, a UF, que está localizada aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu também sou membro do programa de pós-graduação em bioética, ética aplicada e saúde coletiva, o PPG-BIOS, vinculado também à UF, e também integro como membro permanente o programa de pós-graduação em ensino, também na UF. Eu sou coordenador, ao lado da professora Rita Leal Paixão, do Laboratório de Ética Ambiental e Animal, o LEA. Bom, adotando uma audiodescrição para vocês, eu me apresento. Eu sou um homem cisgênero, branco. Atualmente eu estou de cabeça raspada. Eu uso óculos com uma armação redonda e com algumas cores estampadas. No momento eu também estou de barba cerrada. Estou vestindo uma camisa cinza com alguns detalhes, alguns pequenos riscos em detalhes azul marinho. Atrás de mim, no meu canto esquerdo, há uma parede verde e três quadros, né? Sendo um deles um quadro negro com alguns post-its e um balão colorido pendurado. No meu canto direito, vocês conseguem identificar uma estante com alguns livros. Bom, no encontro de hoje, eu vou tratar com vocês de um tema que tem me mobilizado bastante nos últimos anos, que é o tema da violência e da opressão, é, tanto com relação aos animais humanos quanto com relação aos animais não humanos ou mais que humanos. E mais do que isso, tratar a violência nesse campo me parece importante, né, como sugere o título desse nosso encontro, a partir de uma intersecção, né, e aqui que a gente chama de intersecção das opressões. É, Trata-se de um tema bastante importante e já com uma tradição de pesquisa no campo da ética, da filosofia política, entre outras áreas do saber. Aliás, trata-se de um tema tão fundamental que a verdade é que eu poderia trilhar diferentes caminhos para apresentar essa questão, né? Nesse encontro de hoje, eu optei por seguir a trajetória argumentativa que eu já venho desenvolvendo nos últimos anos e que no ano de 2021 eu publiquei em formato de artigo na revista Internacional de Estudos Críticos Animais, onde eu tento, ao lado de alguns autores e de algumas autoras, defender a ideia de que os animais formam um grupo social oprimido, né? Essa tese é levantada pela primeira vez pela autora ecofeminista Lori Gruen. Então eu vou passar esse nosso encontro trilhando, né, buscando compreender a violência e a intersecção das opressões, principalmente ao lado de autoras como Iris Young, Lori Gruen e também Robert Jones, para que a gente chegue, né, lance algumas hipóteses e também cheque algumas teses ao lado desse e dessas autoras. Então, minha ideia não é somente de apresentar essa questão, mas vasculhar, né, esses dois conceitos-chave, né, para a discussão da ética animal como um todo, mas principalmente para o debate sobre a violência e a opressão animal. Sobretudo, entender o que significa a violência animal e o que significa dizer também opressão animal. E a minha intenção, então, ao mobilizar esses dois conceitos, violência e opressão, é de, primeiramente, anunciá-los, evidentemente, né, e também defini-los. Ou seja, caracterizar o que é uma violência
e o que é uma opressão, né? E, em segundo lugar, atribuir a possibilidade de reconhecimento de uma violência praticada contra os animais, mas também a de uma opressão contra os animais. E isso vai resultar no que eu tenho chamado, como eu já antecipei, do reconhecimento dos animais mais que humanos ou não humanos, enquanto grupo vitimado não somente pela discriminação especista, mas pela opressão baseada na espécie. E para isso, compensa situar que para mobilizar esses dois conceitos, eu vou estar em diálogo mais estreito com os estudos críticos animais, né? Que, em resumo, seria uma escola de pensamento animalista, né, que reconhece e aponta para o entendimento e reconhecimento do tratamento inadequado e injusto dados aos animais, não humanos ou mais que humanos, como parte de um processo mais amplo de circunstâncias e signos sociais, ou seja, que merecem ser investigados a partir de um agrupamento interdisciplinar que envolve as ciências biológicas e sociais, passando pela cultura, as artes, a linguagem, a política, entre outros. Ou seja, de que não é possível, há essa hipótese nos estudos críticos animais, que não é possível identificar a matriz da violência sistematizada contra os animais sem que adotemos um caráter interdisciplinar para investigar justamente essas raízes, né? Então, nesse sentido, a gente poderia supor, nesse primeiro momento, que analisar uma atitude de violência contra os animais não poderia ser pensada de forma isolada, né? Mas em articulação a uma dinâmica que compõe uma estrutura sistematizada de violências, que tende a naturalizar, a partir de vários processos, né, que envolvem diferentes âmbitos da sociedade antropocentrada, a ideia dos animais como pertencendo a um grupo inferiorizado, né? E o resultado, né, como vimos inclusive em encontros anteriores, tem sido o uso e abuso, né, do processo de animalização, mas também de feminilização, de objetificação, entre outros modos de subjugar, inferiorizar e, claro, naturalizar as violências contra os animais não humanos ou mais que humanos. Bem como, claro, justamente por pensar essa violência em articulação com outros processos que caracterizam a injustiça social, é importante identificar os pontos de convergência com esses processos também, quando destinados contrários a minorias políticas humanas. Ou seja, os estudos críticos animais, eles nos permitem identificar como a violência ela se estabelece enquanto um recurso de domínio e também um recurso de opressão, né? Onde o poder estabelecido enquanto hegemonia fica, ele se constitui como parte de um processo, né? Entretanto, antes da gente adentrar nessa discussão e esmiuçar, né, avaliar cada etapa dessa hipótese lançada aqui com vocês, então antes da gente adentrar nessa discussão sobre a qual eu não pretendo aprofundar, mas sinalizar também para vocês alguns textos, alguns caminhos, né? Inclusive para que seja possível refutar essa ideia, é importante assinalar, eu penso, para o propósito desse nosso encontro, ou seja, de que é possível que seja, que a hipótese lançada aqui
ela nos abra caminhos para que a gente possa se debruçar com mais afinco sobre, pelo menos, duas teses de duas autoras que, a meu ver, tratam de forma analítica o tema da violência e da opressão animal. São elas a Iris Young e a Lori Gruen. A Iris Young, ela foi uma pensadora estadunidense, uma filósofa e cientista política que buscava e buscou analisar como as injustiças sociais elas formam grupos oprimidos a partir de diferentes meios que se articulam entre si. Além disso, a Iris Young ela buscou pensar como o sistema de justiça ele está profundamente arraigado em categorias analíticas que não dão conta da composição, por exemplo, de movimentos sociais, né? Nesse sentido, ela é a autora, uma autora, que tenta refletir sobre as lacunas entre uma reflexão teórica e a possibilidade concreta das discussões espelharem uma busca efetiva de superação das injustiças sociais. E cabe dizer que, embora a Iris Young não tenha explicitado ou elaborado uma teoria que visasse a questão animal, a incorporação dos animais aos debates éticos e políticos, a sua produção teórica ela tem sido bastante revisitada por teóricos, teóricas, pensadores, pensadoras, mas principalmente por aquelas que têm se inspirado nos ecofeminismos, dentre as quais a Lori Gruen tem se destacado para verificar justamente a extensão das elaborações de Iris Young para a questão animal propriamente dita. Eu tenho acompanhado esses esforços, inclusive me juntado a esse grupo que entende que as reflexões sobre a injustiça que é proposta por Iris Young vai nos ajudar a entender e trilhar caminhos tanto do diagnóstico, do especismo e do antropocentrismo, mas também da superação deles e, consequentemente, o fortalecimento da luta anti-especista, né? Bom, a Iris Young ela defendeu que a opressão é um conceito estrutural, ou seja, um conceito capaz de descrever uma determinada sociedade. Uma sociedade ela pode ser descrita e vai ser melhor compreendida se nós identificamos os eixos de articulação da opressão que compõem essa sociedade. E por que ela diz isso? Porque, segundo ela, através do entendimento do que seja a opressão, nós conseguiríamos realizar uma análise cautelosa de quais grupos desfrutam de privilégios sociais e quais são subjugados a eles. E é justamente por isso que a Iris Young vai entender, né, o fato de a opressão ser estrutural, o que faz com que, né, o resultado dela, o resultado da opressão, não seja necessariamente fruto de ações conscientes, elaboradas por parte dos indivíduos e dos grupos sociais que promovem ou coparticipam da estrutura opressiva de uma sociedade. Ela também pode ser justamente uma ação inconsciente, né? Participar da cena, da teia opressiva, não necessariamente para a Iris Young é uma atitude consciente, o que não significa, né, mesmo quando inconsciente, que os sujeitos, os grupos sociais beneficiários da opressão não sejam responsáveis ou mais, que não desfrutem dos privilégios oriundos dessa opressão. O que a Iris Young quer dizer é que, se a opressão ela é um conceito estrutural, a opressão, é capaz de forjar as relações sociais dos indivíduos e, inclusive, das instituições de uma sociedade. Mas o que seria propriamente a opressão
para a Iris Young, ou seja, como ela define a opressão? Bom, para ela, para a Iris Young, a opressão ela é definida a partir das 5 faces que a compõem e por onde a opressão se expressa. Essas 5 faces da opressão, que consta num artigo intitulado justamente As 5 Faces da Opressão, seriam a exploração, a marginalização, a impotência, o imperialismo cultural e a violência. Ou seja, a opressão ela se expressa e ela é composta por essas 5 faces, né? Essa tese ela está desenvolvida justamente nesse artigo que eu acabei de anunciar, né, da própria Iris Young, As 5 Faces da Opressão, e de forma bem resumida, a Iris Young ela entende, por exemplo, que a exploração, a primeira face, né, ela seria caracterizada pela existência de um grupo de indivíduos cujo esforço não é remunerado e que, para além disso, só existe dentro de um sistema de desvantagens entre as partes envolvidas. A marginalização ela seria uma ação de confinamento de um grupo de indivíduos a uma posição inferior na sociedade, seja ela simbólica ou material, ou seja, para Iris Young é perfeitamente possível identificar uma marginalização simbólica, algo que vários autores, pensadoras analisaram, por exemplo, os tipos de marginalização simbólica durante o ápice da pandemia do Covid-19, né? Enfim, só para atualizar um pouco essa discussão, a terceira face, a impotência, ela seria a falta de especialização em um tipo de ofício, né? Ou a falta de recursos e possibilidade para uma capacitação laboral, de criação, de inserção nos espaços, né, que possibilitariam adquirir recursos para uma melhoria das condições de vida, né? E o impacto da falta da potência, ou seja, da impotência, ela traria, segundo a Iris Young, efeitos psicossociais tais como uma falta de perspectiva pessoal, a baixa autoestima social, dentre outros, né? O quarto aspecto, a quarta face da opressão, que é o imperialismo cultural, é apresentado pela Iris Young como sendo uma das faces da opressão mais insidiosa, justamente por possuir como uma de suas características mais marcantes a universalização de uma hierarquia simbólica das trocas culturais, que muitas vezes vão tornar um grupo ou uma sociedade dependente da produção cultural de uma outra sociedade, né? De forma, evidentemente, essencialmente injusta, segundo a própria autora, e a quinta face, a violência. E a violência, para Iris Young, é uma face da opressão que precisa ser compreendida a partir do seu caráter bidimensional. Ou seja, em primeiro lugar, nós teríamos, segundo a Iris Young, uma caracterização, e aqui muito entre aspas, simples, da violência como uma opressão. Essa noção comum, digamos assim, mais bem aceita da violência, consistiria na ideia de que a violência ela seria uma forma de domínio através do uso da força ou da ameaça do uso da força, né? De fato, essa ideia de violência como opressão, ela é comum e central à filosofia política, por exemplo, de Thomas Hobbes, né? Ser livre de opressão é ser livre de violência, né? Porém, algo que a Iris Young nos chama a atenção é que há um sentido mais complexo da ideia de violência como opressão,
né? A violência como opressão, nesse sentido bidimensional, nessa segunda face da própria violência, se a opressão tem 5 faces, a violência compõe a opressão e ela própria tem 2 faces. Essa da violência já estabelecida e disseminada, inclusive, na filosofia política, e a Iris Yang está oferecendo e defendendo que há essa segunda face da violência. E a violência como opressão, nesse sentido mais complexo, ela compartilha com a noção comum o uso do mesmo meio, a força física, mas a semelhança termina no uso da força como meio. Ou seja, enquanto a noção simples de violência como opressão tem uma motivação racional, a manutenção do poder através da força, a noção complexa de violência como opressão, ela se demonstra, segundo a Iris Yang, como irracional. Ou seja, no sentido de ser normalmente motivada pelo ódio ou pelo medo dos grupos oprimidos. Além disso, a expressão complexa da violência como opressão não vai buscar, segundo a autora, reprimir grupos com um fim específico de manutenção do poder. Mas essa face da violência, ela busca, sobretudo, humilhar e destruir o indivíduo contra o qual ela é direcionada. Ela é baseada no ódio e ela visa a humilhação e a destruição do indivíduo. E nesse sentido, a gente pode afirmar que a noção mais complexa da violência ela é marcada pela característica da irracionalidade e que ela propõe também um processo de animalização, de desumanização, de inferiorização, né? Nos casos, quando direcionado a alguns grupos humanos, de desumanização, né, da pessoa. E nesse sentido, cabe destacar que se compreende por desumanizar aqui uma tentativa de não reconhecimento da humanidade de alguém que supostamente poderia ser abarcado pela noção de humanidade, né? Ou seja, trata-se de uma estratégia que visa única e exclusivamente ferir ética e psicossocialmente aquela ou aquele indivíduo humano alvo de um discurso de ódio. E aqui é preciso convocar, né, a ecofeminista Lori Gruen para a gente pensar como essa discussão, como essa teorização sobre a opressão, e em especial a violência, ela pode ser estendida para a gente pensar o especismo, né, como uma injustiça social, como eu tenho proposto e buscado refletir, né? Ou seja, verificar se os animais eles também padecem das 5 faces da opressão, né? Então, primeiramente, a Lori Gruen ela vai chamar a atenção para o fato do conceito de espécie, né? Segundo ela, o que a gente está afirmando quando a gente diz que é parte de uma espécie? O que define uma espécie, né? Se formos capazes de responder a essas questões, evidentemente que as ciências biológicas naturais elas vão definir determinados critérios para essa definição, né? Mas ainda assim, a Lori Gruen ela vai nos chamar a atenção para a dimensão ética que elege os critérios que definem a participação de alguns grupos em determinados grupos, né? E por qual razão as diferenças encontradas entre as espécies, né, elas podem ser traduzidas também em desigualdade de tratamento e também de reconhecimento. Ou seja, por que a habilidade, por exemplo, de raciocinar pode ser determinante para que um ser seja considerado eticamente enquanto a habilidade de voar, de farejar, de ver no escuro, não é, né? O que faz com que a espécie humana seja efetivamente especial em termos éticos, não só nas características e habilidades e funcionamentos dela, mas quando essas características que fazem com que determinado indivíduo forme parte de um grupo
faz dele, então, eticamente considerado em suas habilidades e outros não, né? E como isso se reflete nos nossos atos cotidianos, nas nossas atitudes profissionais e mesmo como isso se reflete na política, né? Essa provocação da Lori Gruen é uma forma de revisitar as provocações de um autor que em 1975 lançou um livro chamado A Libertação Animal, o filósofo australiano Peter Singer, quando ele visa a despertar o que é chamado na filosofia de falácia naturalista, que costuma residir nos argumentos supostamente éticos que tentam dar uma definição robusta da espécie, né? No entanto, o Singer ele não está preocupado com o conceito de humano propriamente dito, né? Tampouco a Gruen vai estar. O foco dela continua sendo a definição de espécie e a prioridade à espécie humana, algo que ela vai sintetizar e argumentar como sendo a tese do excepcionalismo humano. E nesse caso, o excepcionalismo humano ele estaria na base, segundo Gruen, que sustenta a violência sistemática contra os animais, fazendo deles um grupo oprimido, né? E a Gruen vai dizer que a gente precisa assumir que a violência contra os animais não humanos ou mais que humanos se baseia em uma arbitrariedade e, consequentemente, projeta uma ficção que não somente negligencia as demandas concretas de cada espécie, mas também faz com que a gente a enxergue como um indivíduo de uma espécie, como mais um número de uma determinada espécie. Ou seja, esse indivíduo ele é sem personalidade, sem desejos, sem medos específicos, sem subjetividade, né? O indivíduo animal não humano ou mais que humano que está diante de nós, ele não é visto, ele não é percebido, ele não é entendido. Ele é projetado a partir dos critérios já previamente elencados que o definem, né? Esse seria, segundo a Gruen, uma forma de permanência da violência sistematizada especista, né? Além disso, o agrupamento de todos os seres na categoria animais não humanos ou mais que humanos passa a ser, segundo ela, uma forma discursiva de estabelecer uma massa homogênea, justamente, que ignora as possíveis individualidades entre os animais, né? Os animais não humanos ou mais que humanos, eles passam a ser classificados e analisados por nós, humanos, a partir do distanciamento de um certo desinteresse, né? Ou seja, o indivíduo animal ele não existe, mas apenas um número que compõe um grupo homogêneo que irá nos ajudar a entender o fenômeno diante de nós. Uma vaca no abatedouro, ela não é percebida, por exemplo, como um indivíduo, né, com características similares às suas colegas, mas também particulares daquela vaca, daquele indivíduo. E esse dispositivo de agrupar todos os animais na categoria animais não humanos proporciona a criação de uma realidade onde a gente não enxerga um animal em si, mas a gente enxerga o que a gente almeja fazer da vida deles, né? Nesse sentido, os animais não humanos, ou mais que humanos, são, antes de tudo, uma ideia projetada de um grupo. Eles são uma projeção que não precisa criar, onde não precisa se criar uma relação ou um diálogo, né? Ao contrário, a gente vai assumir que esse diálogo está no nível da impossibilidade de dialogar com outro animal, né? Esse questionamento da Lori Gruen nos permite entender a espécie como um operador responsável por distribuir desigualmente os valores das vidas humanas e mais que humanas. Aqui a Gruen ela não vai aprofundar a discussão, mas nós poderíamos dizer que o conceito de espécie ele está intimamente relacionado ao de humanidade, né? Uma vez que confere
as vidas consideradas da espécie humana ou parte da vida considerada da espécie humana um valor especial de dignidade, né? Cabe aqui sempre destacar que nem todos animais humanos foram ou são considerados individualmente, ou sequer integrantes do conjunto ao qual damos o nome de humanidade ao longo da história, né? Não foram considerados como parte humana da história. Ou seja, é importante, sempre que formos tratar dessa discussão da humanidade, da animalidade, termos em mente de toda essa discussão e como ela compõe todo o processo que aproxima a violência do especismo às outras violências sistemáticas que confiram um sistema de opressão social. Por enquanto, nos cabe dizer e lembrar que trabalhar com os conceitos de violência e opressão nos permite identificar os animais não humanos ou mais que humanos como um grupo social explorado, marginalizado, violentado, impotente e também, como eu pretendo sintetizar mais adiante, fortemente impactado por um imperialismo cultural, né? Explorado porque são explorados nas fábricas e nas indústrias de leite, de carne, de pele, de maquiagem, na indústria cultural do entretenimento. São marginalizados por serem assimilados pela estrutura social especista, né, que os mantém numa relação de dependência direta aos interesses humanos e violentados por práticas cotidianas que, deliberadamente ou não, desconsideram as suas dores, os sofrimentos infligidos contra os animais. E nesse sentido, é importante destacar que a Laurie Gruen ela chama atenção para o fato de que se a definição de opressão da Iris Young estiver correta, ou seja, que a opressão é um sistema de constrangimento de um indivíduo estruturalmente falando, é possível dizer que parte esmagadora da maioria dos animais não humanos ou mais que humanos também estão situados sob esse sistema de organização das vidas e logo os animais são oprimidos, né? Segundo o pensador Robert Jones, num artigo intitulado Animal Rights in a Social Justice Issue, ele vai revisitar cada face da opressão da Iris Young e defini-la à luz da discussão animalista. E ele vai afirmar que a opressão é um processo institucionalizado, sistematizado, que imobiliza ou diminui uma espécie particular por meio das 5 faces da opressão, né? E a exploração para o Robert Jones, ela ocorre por meio de um processo contínuo de transferência do trabalho e do gasto energético dos animais em benefício dos humanos, né? Produzindo uma relação de dominação entre eles. A marginalização, ela envolve, ela envolve a privação das condições necessárias para o exercício das capacidades em um contexto de respeito, de interação, de cooperação, né? A impotência, ela envolve a inibição no desenvolvimento da autonomia e das capacidades de um animal e também envolve uma exposição ao tratamento desrespeitoso, justamente em consideração ao status quo dos animais nas sociedades, pelo menos ocidentalizadas, né? A violência contra os animais seria uma forma, segundo Robert Jones, de injustiça sistemática, né? Tomada
possível até aceitar, inclusive a aceitação da dor, né? E por dentro de um contexto social particular, né? Que faz existir essa prática social da violência, quer dizer, que faz da violência uma prática social destinada aos animais não humanos ou mais que humanos, né? E segundo Robert Jones, o imperialismo cultural aplicado à questão animal envolve a universalização da experiência e da cultura da espécie dominante, no caso de alguns grupos humanos, né, detentor do poder, né, e do estabelecimento das suas práticas enquanto norma de convivência, o que passa a medir e desvalorizar, né, outras espécies em relação à sua própria norma. Então não deixa de ser uma espécie de narcisismo especista, né, como eu tenho chamado, né? Então, nesse sentido, toda essa discussão sobre a violência e a opressão, pensando justamente como a violência ela é uma das faces da opressão, ela não é a única, mas ela é uma importante face dessa opressão, ela nos permite, quando pensada dentro dessa articulação das teorias das injustiças sociais, nos permite identificar os animais como um grupo social oprimido. E por ser um grupo social oprimido, envolve uma série de dimensões que compõem o jogo de interesses e os jogos de poderes que submetem os animais não humanos a diferentes escamoteamentos da subjugação, da violência, que compõem as teias opressivas que não só são produzidas, mas são mantidas através de tanto pequenos gestos e pequenas ações, atitudes que tomamos cotidianamente, no âmbito pessoal ou profissional, mas também em níveis institucionais. Por isso, pensar o especismo envolve também numa análise cautelosa das dinâmicas de poder, da hegemonia dos poderes, concentrados e amparados no antropocentrismo, onde o especismo é uma das suas formas mais insidiosas e conhecidas, né, no debate animalista, e também nos convoca a assumir, consequentemente, uma compreensão do que implique a luta antiespecista. A luta antiespecista, portanto, ela envolve também não só esse diagnóstico da teia opressiva, mas uma compreensão de que o enfrentamento ao especismo envolverá também assumir frentes de luta que atravessam o especismo, né, que nutrem o especismo, né? Bom, com isso eu espero ter contribuído um pouco mais com esse debate, né, complexificado de fato essa discussão e convidado, claro, a todas, todes e todos a ler esses autores, essas autoras, para que a gente de fato possa não só diagnosticar e identificar as atitudes de violência e de opressão, mas também superá-las. É isso, muito obrigado e até a próxima.